E aí, pessoal? Eu imagino que vocês devem ter estudado em história na escola, né, que existia o movimento socialista. Mas vocês sabiam que também existia um feminismo socialista? O meu nome é Winnie e esse é o canal Como Vejo o Mundo. E aí, meu povo, tô voltando hoje a fazer o vídeo da nossa série sobre as vertentes feministas. Se eu não me engano, esse é o 5º vídeo que a gente vai fazer, que são 7 coisas sobre o movimento do feminismo socialista. Mas antes da gente começar, eu vou parar o vídeo por 3 segundinhos, ou 4 ou 5, para eu dar tempo de você se inscrever no meu canal e deixar o seu curtir. Ok, já deu tempo suficiente para você se inscrever no meu canal. O feminismo socialista, ele surgiu no início, mais ou menos no início do século XX. E por isso a gente costuma dizer que ele é um feminismo que surgiu na primeira onda do feminismo, que é a onda primordial, que foi ali século XIX e século XX. Ele surgiu um pouco depois aí do que o feminismo hegemônico, que é o que a gente consideraria o feminismo liberal hoje, né? Porque, como eu disse, o feminismo hegemônico inicialmente era o movimento das sufragistas e geralmente era um movimento de mulheres brancas, de classe média e ricas e tal. E aí o movimento do feminismo socialista surgiu, partiu do movimento do feminismo marxista no início do século XX, que era o movimento das feministas proletárias, que eram mulheres que não queriam só defender o direito da mulher, mas especificamente o direito da mulher trabalhadora, da mulher que trabalha, da mulher que morria dentro da fábrica de tanto trabalhar, e da mulher pobre, principalmente. E por isso, o feminismo socialista ele acaba discordando da postura do Libby Fenn, né? Porque o Libby Fenn ele vai falar muito da questão das conquistas pessoais, individuais, que é o direito ao voto, o acesso à política, o direito de estudar, o trabalho, etc. E o feminismo socialista, essas conquistas pessoais, elas não mudam nada, elas só mudam a vida de uma mulher, elas não mudam a vida de todas as mulheres. 2. A visão principal do feminismo socialista é a libertação política feminina por meio da libertação econômica financeira, que é a questão de você libertar as mulheres daquelas fontes culturais e econômicas, que é quando a mulher passa a ter, entre aspas, o seu próprio dinheiro. E elas rejeitam a visão do Radifem, que o Radifem costuma dizer que o grande inimigo da mulher é o homem, ou seja, que a grande fonte de opressão da mulher é o patriarcado. Já as socialistas, elas consideram que a fonte da opressão, ela partiria da dependência financeira das mulheres com os homens, que forçaria, inclusive, mulheres que são lésbicas a terem que se casar, aí no século XX, porque elas precisariam de um marido para se sustentar. Ou mesmo mulheres que trabalham, o marido administrar o dinheiro delas. É o que a gente chama de violência patrimonial, que é quando o homem administra o dinheiro da mulher, quando ele não deixa ela sair de casa, quando ele tem controle, subjuga a mulher por meio da retenção dos bens financeiros dessa mulher. Como é que seria isso hoje? Hoje, a maioria das mulheres trabalha, né, no mundo ocidental. Mas ainda existem mulheres donas de casa que sofrem essa subjugação. E não necessariamente porque a mulher trabalha e ganha dinheiro que ela não vai ser subjugada por causa do dinheiro. Pode haver essa questão que eu falei da violência patrimonial, que é ela ganhar o dinheiro, mas ela não ter direito, ou o homem ter que ficar controlando o dinheiro dela. E em outras culturas, como alguns países árabes, algumas culturas, as mulheres ainda dependem totalmente financeiramente do marido, que tem lugares que a mulher nem pode trabalhar. Até no Brasil, até algumas décadas atrás, para a mulher trabalhar, ela tinha que ter autorização do marido. E aí, esse sistema faz com que a mulher seja dominada por um governo que é totalmente masculino, né? Essa dominação econômica e financeira é feita por homens. E aí gera o que elas chamam de desequilíbrio de riqueza, que é os homens ganhando mais do que as mulheres. Isso a gente vê hoje no Brasil, que as mulheres ganham em torno de 70% do que os homens ganham, ou mulheres fazendo jornadas duplas, que é justamente o caso dessas mulheres que trabalham fora, que eu falei. Apesar de elas trabalharem fora e ganharem dinheiro, elas também são responsáveis pelo serviço da casa. E elas acabam, então, desempenhando funções que não são pagas, que é a função da dona da casa. Existem muitas famílias que ainda são assim. A mulher trabalha fora e trabalha dentro de casa. Terceiro, qual é a diferença entre o feminismo socialista e o feminismo marxista? Elas têm mais ou menos o mesmo ponto de vista em termos da questão da opressão econômica. Só que o feminismo marxista ainda vai colocar a opressão de classe acima de todas as outras opressões, e a opressão de gênero é apenas um subproduto disso. E para as socialistas, a opressão de gênero é maior até do que a opressão de classe, porque ela já existia antes mesmo de existir a sociedade de classes que a gente vive.
4. Do ponto de vista dos feministas socialistas, a opressão ela vai nascer com o capital, com o sistema capitalista e com o sistema de classe e com a ideia de família nuclear que aparece no capitalismo, né? Que é aquela família bonitinha, família tradicional, é papai, mamãe, filhinho, filhinha, e a mamãe cuida do filhinho, filhinha, do papai, todo mundo, e é perfeito, né? Dona de casa, o anjo do lar. Ninguém merece. Só que eu meio que discordo, porque se a gente for considerar, a opressão às mulheres existe muito antes de ter sistema capitalista. Se vocês olharem na Grécia Antiga, vamos supor, em Atenas a mulher não podia sair de casa, na Idade Média a mesma coisa. Então, talvez, com certeza, a nossa situação foi piorada pelo sistema do capitalismo e por essa ideia de família nuclear. Mas que não existia antes, já existia, com certeza. Interrompi esse vídeo durante um segundinho para lembrar vocês de se inscreverem nesse canal, clicarem no botãozinho de notificação, no sininho, para vocês receberem notícias dos próximos vídeos. E não se esqueçam de curtir esse canal, de compartilhar e de indicar para os seus amigos, viu? 5. Aí as feministas socialistas vão falar muito especificamente do capitalismo como modo de produção, sistema produtivo. E principalmente da mulher, que é o arrimo da família. Então, no sistema capitalista, da família nuclear, o homem é o produtor do capital. Ele vai à fábrica, ele produz os produtos, ele produz na indústria. A mulher é uma reprodutora da família. Então, ela é uma mão de obra gratuita que o capitalismo tem. Porque você tem os trabalhadores, mas você precisa que o trabalhador seja educado, que a roupa dele seja limpa, que a comida dele seja feita. Você precisa ter alguém para fazer isso. E você também precisa ter alguém para educar, alimentar, lavar e passar para os filhos desse produtor do capital. Então a mulher, principalmente no século XX, ela vai se tornar, na verdade, uma reprodutora da família. Ela é uma mão de obra gratuita, escrava, que o capitalismo tinha para poder ajudar a reproduzir esse capital. E mesmo na jornada dupla é mais ou menos a mesma coisa. Você tem uma mulher que trabalha, que produz dinheiro, e tem uma mulher que ajuda a reproduzir a família na mesma mulher. Ela continua trabalhando de graça para o capital, né, alimentando os filhos, alimentando o marido, limpando, passando e tudo, e também produz dinheiro. 6. Para as feministas socialistas, a única forma das mulheres se libertarem seria a erosão total dessa sociedade de classes que cria essa ideia de família nuclear e coloca a mulher sempre subjugada em termos econômicos do homem, né? Mas elas já conquistaram vários resultados em relação a isso. Então, os resultados das lutas delas, por exemplo, é a licença maternidade, é um resultado dessas proletárias do início do século XX. A ideia de creches públicas, essa outra ideia de salários para donas de casa, ou então pelo menos que a dona de casa possa contribuir para se aposentar, essa oficialização do serviço doméstico como classe trabalhadora, isso tudo vem de uma luta proletária, de mulheres proletárias querendo resolver essa questão dessa desigualdade que elas sofrem. E 7. Uma coisa que é muito importante para esse feminismo socialista, principalmente para a classe proletária, é a questão da divisão das tarefas domésticas. Porque a mulher hegemônica, lá do início do século XX, como eu falei, ela tinha empregada doméstica. Ela queria sair para trabalhar fora, votar e ter o mesmo direito do homem, mas ela precisava de alguém para limpar a casa dela, só que ela nunca ia sugerir que o homem ajudasse. Então ela precisava de uma outra mulher dentro da casa dela para fazer o serviço doméstico. Já a proletária não tinha como, a proletária trabalhava 16 horas por dia numa fábrica, cuidava dos filhos, e até hoje muitas mulheres fazem isso, e mesmo assim tem que chegar em casa e se responsabilizar pelo serviço da casa. Então é uma grande demanda dessa questão das divisões das atividades domésticas e da divisão do cuidado com os filhos. E é isso, pessoal. Gostaria de lembrar para vocês que todos os vídeos que eu faço, eu coloco o link do texto original do blog que eu escrevo aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Todos aqueles recadinhos que vocês já sabem, lembre de se inscrever, de curtir. E vou deixar por último uma pergunta para vocês. Qual ponto de vista vocês concordam mais? Com o feminismo liberal, que é o ponto de vista das conquistas individuais, ou com o feminismo socialista, equilíbrio econômico entre homens e mulheres? É isso, beijos e até a próxima.